Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos para a nossa lição de hoje, que é a lição número 6. A igreja, organismo e organização. Essa manhã nós vamos entender que a igreja, ela não é só um organismo vivo, ou seja, uma igreja que é composta só de pessoas. Esse é o organismo que ela está falando ali. Organismo, que somos nós, igreja. E organização. Organização, ele fala da instituição, o CNPJ, que a igreja tem um CNPJ, ela tem um registro. Então nós vamos aprender qual a finalidade das duas coisas juntas. Amém? Avança aí, irmão. Atos capítulo 6 e versículo 3 diz assim: sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos deste serviço. Nós já vamos ler o texto que nós vamos entender por que foi feita essa organização. Aqui a igreja é o organismo, que é os crentes, agora estão se organizando, porque precisava de alguém para cuidar das viúvas e dos órfãos, e não poderia ser os apóstolos, porque se eles fizessem esse trabalho, eles não conseguiriam continuar no ministério da palavra como deveria. Então, eles vão dizer o seguinte: escolham 7 homens capacitados, 7 homens com condições, 7 homens que saibam o que vão fazer. Então, que sejam homens respeitados, mas que sejam cheios do Espírito, cheios de sabedoria, para colocar sobre esse serviço. Então, teria que ser pessoas qualificadas para organizar o trabalho que estava tendo uma demanda, uma necessidade. Avança. Verdade prática: a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Pois eu arrumo aí. Pode avançar, meu Deus. Aí, agora abra lá em Atos capítulo 6 e vamos ler do verso 1 ao verso 7. Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Então a igreja, como um organismo vivo, ela tem necessidade de ser organizada. Irmãos, nada cresce desorganizado. Nada. Até o inferno sabe disso. Até o inferno sabe que sem organização não tem crescimento do reino. Então, se o inferno sabe disso, nós temos que saber também que sem organização nada vai para frente. Isso vale para a vida espiritual e isso vale para a sua vida pessoal. Se tua vida for uma vida desorganizada, você não vai para frente de jeito nenhum. Você fica patinando a vida inteirinha e não sai do lugar. Então precisa de organização. É o que vai acontecer aqui agora, na instituição dos diáconos. Diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Deixa eu explicar aqui, na algumas Bíblias na maioria está gregos aqui. Só que a igreja que nós estamos falando aqui, ela é uma igreja altamente judaica. Então, não tinha gentil ainda nessa época. Os gregos são gentis. Então, como é que está aparecendo aqui os gregos contra os hebreus? Por que que Lucas faz essa distinção entre gregos e hebreus? Na verdade, aqui, irmãos, são todos judeus. Todos eles aqui são judeus. A questão é que tinha uma ala desse grupo de judeus que abraçou a cultura grega. Por isso eles falam: há uma demanda entre os gregos e os hebreus. Ou seja, aqueles que receberam a cultura grega, aqueles que estavam já imbuídos na sociedade grega, então eles chamavam de grego, mas eram todos judeus aqui. E aí surgiu a demanda. Por quê? Quem é privilegiado?
Aqui quem estava sendo privilegiado eram os judeus natural que não tinham abraçado a cultura grega. Então, na distribuição da renda, ou quando era para distribuir a provisão, era privilegiado primeiro esses e depois os outros. Aí surge essa questão. Houve essa murmuração dos gregos contra os hebreus. Continuando a leitura. Desprezados no ministério cotidiano. O ministério aqui é serviço. Então, ou seja, desprezado na distribuição das provisões. Ministério. Versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Então, aí nós estamos vendo a instituição dos diáconos. Por quê? Porque tinha uma necessidade de ter pessoas para fazer a distribuição das provisões para o povo. Se os discípulos, os apóstolos fizessem isso, eles iriam deixar o ministério da palavra. Irmãos, fecha a porta aqui, que eu liguei aqui, tá? Avança, meu. Vamos ver aí vamos fazer a análise do texto. O primeiro versículo diz da necessidade da organização. Qual é a necessidade? Houve uma demanda. Uns estavam sendo privilegiados e outros não. Então, houve essa necessidade de organizar homens que fizessem a distribuição das provisões para que ninguém ficasse desassistido. Segundo ponto, versos 2 e 5. Consenso entre o povo e os apóstolos. Chegou-se a um consenso. É melhor colocar homens que cuidem desta parte, para que os apóstolos continuassem no ministério da oração e no ministério da palavra. Irmão, não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo sozinho. É por isso que tem pessoas, para que cada um faça a sua parte, para que cada um consiga trabalhar e não sobrecarregue ninguém, e cada um consiga dar conta do recado. Amém, meus irmãos? Então a organização ela é necessária. Necessidade de pessoas qualificadas para organizar. Versículo 3. Também não dá para pegar qualquer um. Não dá para pegar pessoas que não saibam o que estão fazendo, que não têm noção do que estão fazendo. Tem que pegar pessoas qualificadas para fazer o trabalho. Não dá para ser qualquer um. É a mesma coisa de pegar alguém totalmente desqualificado e pôr aqui para ensinar vocês. Eu quero ver quem é que vem aqui. Até vocês que vêm aqui todo domingo vai deixar de vir. Porque como é que você vai ouvir uma pessoa que não sabe nem o que está falando, não sabe nem do que está tratando? Então tem que ser pessoas qualificadas. Necessidade de distribuir o trabalho, versículo 4. Tem que distribuir o trabalho. Não dá para um só fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que distribuir. Então por isso os discípulos se reuniram com os apóstolos. Vamos distribuir o trabalho. Vamos achar pessoas qualificadas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias de fé, sabedoria, para fazer esse trabalho. Porque tem que distribuir o trabalho. Chancela divina na escolha, versículos 7 e 6. Versículos 6 e 7. Ou seja, pareceu bem aos discípulos e pareceu bem ao Espírito Santo, que fez também o trabalho da escolha. Aí, homens cheios, ao versículo 7, e os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então, foi até o Espírito Santo, pareceu bem, ou seja, houve a chancela divina naquilo que eles fizeram. Vocês fizeram a coisa acertada, então vamos colocar a coisa para acontecer. Irmão, tem necessidade de organizarmos o trabalho. É por isso que nós temos que orar e pedir ao Senhor
Senhor, mande homens e mulheres qualificados e capacitados. Amém, meus irmãos? Não adianta mandar só crente. E tem crente de banco e tem crente que foi chamado para trabalhar. Eu não consigo trabalhar com crente de banco, porque crente de banco não quer trabalhar. Ele só quer sentar, ouvir, ir embora e acabou. Esse é o crente de banco. Senta, ouve, vai embora e acabou. Eu preciso de gente que queira trabalhar. Amém, meus irmãos? Então tem que orar, porque é a ordem, irmão. A Bíblia diz: oreis ao dono da seara para que ele faça o quê? Mande ceifeiros. Mande ceifeiros prontos e qualificados. Por exemplo, eu não tenho idade para ficar preparando ninguém, não, gente. Eu estou com 54 anos, vou ficar preparando alguém. Irmão, para você ter um obreiro preparado, qualificado, vai 10 a 15, 20 anos. Eu não tenho esse tempo todo, não, meus irmãos. Eu, quando tiver com 65, eu não quero saber disso aqui mais, não. Eu tiro minha mão e não ponho mais. Aí eu só quero ir para a glória. Então tem que ser gente qualificada. Gente que saiba o que está fazendo realmente. Amém? Então tem que pedir, Senhor, manda gente. E gente qualificada. Não é que eu estou desprezando, menosprezando ninguém. Eu estou seguindo aquilo que diz a Bíblia. Ele é o dono da seara. Manda ceifeiro. O ceifeiro tem que saber o que está fazendo. Sim ou não? Tem que saber trabalhar na terra. Então está dizendo, não, você vai orar, você vai pedir, eu vou mandar gente que sabe trabalhar a terra. E é assim que nós temos que fazer. Por quê? A gente precisa de organização, sem sobrecarregar ninguém. É por isso que a igreja é um corpo. E um corpo dotado de vários membros. Cada membro trabalha para que o corpo todo seja sadio. Já pensou se tivesse uma perna só? Não ia sobrecarregar só essa perna? Por isso que tem duas, por isso que tem 2 braços, por isso que tem 2 olhos, por isso que tem 2 ouvidos, para não sobrecarregar nenhum membro. Então a gente precisa disso também aqui em nome de Jesus, para não sobrecarregar os irmãos que já estão aqui trabalhando. Avança. A introdução. A igreja como organismo e organização. Não existe função de organização e não existe organismo vivo sem organização. É fato. Pode ter reunido aqui 10.000 pessoas. Por exemplo, quando Deus tirou o povo de Israel, Ele tinha que preparar 3 coisas para o povo: uma lei, um líder e um referencial de religião, ou seja, uma religião do povo. Deus deu ao povo um líder, uma lei e uma religião. Das 3, qual é a preocupação maior de Deus? O líder, a lei ou a religião, ou a fé? Das 3, qual é a mais importante? É o líder, porque fé sem líder não adianta de nada. Eu posso ter uma igreja aqui cheia de fé, de irmão cheio de fé. E quem que vai organizar esses irmãos cheios de fé? Quem é que vai direcionar esses irmãos? Som. Se não tiver alguém para organizar, quem é que vai conduzir gente cheia de fé? Não tem como. Então precisa de um líder. Quantos anos Deus teve que preparar? Porque quando eu falo baseado na Bíblia. Quantos anos Deus teve que usar para preparar Moisés? Quantos anos? Quantos anos? 80 anos. 80 anos Deus preparou Moisés para liderar o povo. Foram 40 anos aprendendo toda a ciência do Egito. Depois mais 40 anos aprendendo o que é pastorear. E aprendendo a conhecer toda a região do deserto. Porque, irmão, chega até a ser inocente da nossa parte a gente achar que Moisés saiu com aquele povo todo sem conhecer o deserto. Ele passou 40 anos no deserto para conhecer
conhecer o deserto nos seus mínimos detalhes, para quando colocaram o povo no deserto, saber para onde andava aquele povo. Então foram 80 anos de preparação. Depois de 80 anos é que Deus manda Moisés subir para o Egito e tirar o povo de lá. Então o líder não nasce da noite para o dia, irmãos. Não nasce. É ou não é. Vai tempo para preparar uma pessoa. Não é 1 ano, não é 2 anos, 3 anos. Vai tempo para preparar um indivíduo para fazer a obra de Deus. Então não adianta você ter aqui uma igreja cheia de fé, ter aqui uma igreja cheia de irmãos com dons espirituais e não tem ninguém para organizar. Isso aí vira o quê? Vira bagunça. Vira bagunça. Porque não tem um líder para conduzir, não tem um líder para organizar, aí acaba virando a bagunça. Então precisa de um líder para organizar o organismo vivo que é a igreja. Sem isso não funciona. Também não existe organização sem organismo vivo. O que adianta eu organizar estatutariamente, tudo bonitinho, e não ter pessoas dentro dessa organização? Uma coisa depende da outra. O organismo depende da organização, a organização depende do organismo vivo para ter sua existência. Amém, meus irmãos? Então tem que ter isso aí, sem isso não funciona. A organização evita a desorganização. Se não tiver o negócio organizadinho, a coisa vai ficar desorganizada. Então, quando tudo está organizado, a gente evita a desorganização. É preciso ter organização. É preciso ter ordem. Como é que estava a igreja de Corinto? Uma bagunça só. Tudo desorganizado, ceia desorganizada, culto desorganizado, vida desorganizada, tudo bagunçado. Por quê? Porque não tinha uma organização correta. Aí Paulo foi lá e estabeleceu, é assim que vocês vão tratar, assim que vocês vão viver de maneira organizada. Então, sem organização, só existe desorganização. É necessária organização para o bom funcionamento do corpo. Então, ao longo da história da igreja, foram criados sistemas de governo para o bom andamento da obra de Deus. Mas é preciso entender que isso não livrará a igreja de problemas. Pode avançar, irmão. Irmão, mesmo a igreja estando organizada, a igreja estando ajeitada, os problemas eles continuam. Agora você imagina se não tivesse organização nenhuma. Aí a bagunça ia ser maior. Os problemas iam ser maior. Então, quando a igreja está organizada, até os problemas são minimizados. Até os problemas são conseguido resolver com mais calma, com mais tranquilidade. Mas tem que ter organização. Amém, meus irmãos? E aqueles que estão no trabalho têm que ter compromisso com o trabalho. Quem trabalha, irmão, tem que entender que não está trabalhando para mim. Não é para mim. Quem faz, cada um dos irmãos que estão aqui na Luz Viva que faz o seu trabalho, estão fazendo para Deus, não é para mim. Para mim não precisa fazer nada, porque para mim eu não faço para mim. Mas quando eu falo, não, eu quero trabalhar, quem está fazendo tem que entender que está fazendo para Deus, não está fazendo para o homem, não está fazendo para a placa. Porque se eu entender isso, eu vou fazer meu trabalho bem feito, não vou fazer de forma relaxada. Eu não vou pegar e ficar largando, não vou pegar, pega e larga, não. Quem entendeu que está fazendo para Deus, ele pega e vai até o fim. Esse negócio de pega e larga, é porque a pessoa não entendeu quem ela está servindo ainda, não. Se eu estou servindo a Deus, eu pego e vou até o fim. Mesmo com a minha fragilidade, eu vou até o fim. Mas eu faço com responsabilidade. Amém, meus irmãos? Então nós não fazemos para o homem, fazemos para Deus. Primeiro ponto, a estrutura da igreja cristã. A igreja como organismo. A igreja como um organismo vivo, em que seus membros trabalham em prol do todo. É por isso que Paulo usa lá, faz a analogia do corpo. Vamos abrir 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 27. Olha o que Paulo diz aí, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então, o primeiro ponto aqui, a igreja como organismo, nós temos que entender que cada um de nós somos membros desse corpo, e que cada membro trabalha em prol do bom
funcionamento do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? E para que cada membro trabalhe em prol do corpo de Cristo, é preciso que cada membro entenda o seu papel. É preciso que o pé entenda seu papel. É preciso que a mão entenda seu papel. Cada membro tem que entender qual é a sua função naquele corpo. Tem que entender qual é a sua funcionalidade naquele corpo. Para quê? Para que o corpo todo trabalhe bem para a glória de Deus. O cabeça de comando do corpo, quem que é? Vamos ler, Efésios capítulo 5. Vamos ver quem que é o cabeça desse corpo. Efésios 5, 23. Alguém lê aí? Efésios capítulo 5, verso 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. O cabeça da igreja é Cristo. O cabeça da igreja não é o pastor. O pastor é só um mordomo. O cabeça dela é Cristo. Quem dá o comando para o corpo é o cabeça, e o cabeça é Cristo. Quem é que dá comando para o seu corpo? É o seu membro? Não, não é o seu membro. Quem dá comando para o membro é o seu cérebro. Porque o cabeça do seu corpo, já está dizendo, é a cabeça. É o cérebro que dá comando para todos os membros do corpo. Tanto os membros internos quanto os membros externos. A cabeça controla tudo. É ela que controla tudo. Não existe um corpo acéfalo. Ou seja, não existe um corpo sem um cérebro. Não existe um corpo sem cabeça. Um corpo sem cabeça, ele é o quê? O que é, irmãos, um corpo sem cabeça? Hã? Um corpo sem cabeça é morto. Não existe corpo sem cabeça. Tem que ter um cabeça. Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja dele. Então quem dá o comando todo para o corpo é a cabeça. Não é o pastor. O pastor está aqui como membro desse corpo. Qual é a função do pastor? É organizar e pastorear. Mas quem é que dá essas ordens? Quem é que dá esse comando? O cabeça, que é Cristo. Então, cabeça de uma igreja não é o pastor. Cabeça da igreja é Cristo. Ele é o dono. Há uma harmonia nesse organismo vivo. 1 Coríntios, capítulo 12. Deveria haver uma harmonia nesse organismo vivo que é chamado igreja. 1 Coríntios 12, 21. Quem lê? Lê aí para mim. Vamos ver a harmonia desse corpo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem a linha da cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Não tem como. O olho dizer para a mão, não precisa de ti, a mão dizer para o não precisa de ti, o pé, não tem como. Cada membro desse corpo tem que trabalhar harmoniosamente. Quando acontece qualquer coisa no seu corpo, todo o seu corpo vai sentir e vai tirar vai quebrar aquela harmonia de funcionamento. Se você tem uma dor por dentro, quebrou a harmonia do corpo. O corpo já não vai funcionar de maneira correta. Se você machucar o dedinho do seu pé, quebrou a harmonia desse corpo. O corpo não vai trabalhar de maneira correta. Então deve haver uma harmonia nesse organismo vivo que é a igreja. Cada membro deve trabalhar de maneira harmoniosa com outro membro. Amém, meus irmãos? Cada pé, cada braço, cada olho tem que trabalhar. Você já pensou se não tivesse harmonia no seu corpo? Sua perna ir para um lado e a outra ir para o outro. O seu olho olhar para um lado e o outro olhar para o outro. Acontece isso com você? Não. Só se houver um distúrbio no corpo. Mas se não houver, o olho vai olhar para a mesma direção, o pé vai para a mesma direção, a mão vai para a mesma direção. Por quê? Porque tem uma harmonia nesse corpo. Cada membro trabalha harmonicamente para o bom funcionamento do corpo. Assim deve ser cada membro da igreja. Cada membro tem que trabalhar harmoniosamente com outro membro para que o corpo todo seja um corpo sadio em nome de Jesus. Portanto, como o corpo
corpo místico de Cristo, ele se manifesta aos homens por meio da organização. Como é que o povo vê Cristo na igreja? Ele vê por meio da igreja organizada. Você acha que uma pessoa vai sair desse sistema desorganizado que é o Brasil? Porque o Brasil é um sistema desorganizado. Não existe organização no Brasil, não existe. É um sistema totalmente desorganizado. Você acha que alguém que está lá naquele sistema desorganizado vai querer entrar para um sistema que está desorganizado? Não. Ele vai dizer, se for me entrar nessa bagunça que é isso aí, eu fico onde eu estou. Porque não adianta eu sair de uma bagunça para entrar na outra. Eu tenho que sair de uma bagunça para entrar num lugar que está organizado, para entrar num lugar que esteja ajeitado, para entrar num lugar que todo mundo esteja falando a mesma língua, esteja indo para o mesmo lugar. Então, é necessário ter organização dentro desse organismo vivo que é a igreja. Se não tiver isso aí, irmão, a gente não consegue atrair a atenção das pessoas. As pessoas não conseguem vir, porque ela fala, mas aqui é tão bagunçado, tão cheio de bagunça, como é que eu vou participar? Como aconteceu dias atrás, numa igreja grande, famosa, num culto de Santa Ceia, o pau quebrou feio. E não é, eu digo literalmente, os crentes saíram na mão, trocaram soco, murro, e um culto de Santa Ceia. Irmão, se um descrente entra num ambiente desse, o que ele vai dizer? Isso aqui não é uma igreja, isso aqui é a gaiola das loucas. Eu vou ficar onde eu estou. Vou ficar onde eu estou, porque lá, pelo menos eu sei que lá o diabo está lá. Então o diabo está lá, eu sei que lá é o meu lugar. Agora, se eu venho para um lugar que supostamente Deus tem que estar, mas é o diabo que está ali, eu vou ficar na mão do diabo lá mesmo e pronto, eu vou para o inferno feliz. Porque pelo menos não estou me enganando. Não estou me enganando. Dentro de uma igreja com o diabo no coração. Porque uma pessoa, um crente sai na mão com outra, é porque o diabo está na vida dele, irmão, não é Deus. Porque se Deus tiver, não vai chegar nesse nível. Mas como o diabo estava lá, então o diabo fez a bagunça. Porque o diabo gosta do quê? Ele gosta de desorganizar o mundo. Mas o mundo dele mesmo é organizado. Dentro do mundo do diabo tem um comando. E quem é o cabeça do mundo lá é o Satanás. E o Satanás ele vai dando organização para os seus demônios, fazer a bagunça no mundo que nós vivemos aqui. Amém, meus irmãos? Então é preciso haver organização na igreja. Avança. Segundo ponto, a igreja como organização. A organização já existia na igreja primitiva, irmão. Vamos abrir Atos capítulo 16. A gente acha que essas coisas começou tudo agora. Não, irmãos. A igreja já do primeiro século, essa igreja que nós estamos estudando aqui, ela já era organizada já no primeiro século. Ela não passou a ser organizada agora. Alguns irmãos pensam que a igreja começou a ser organizada pouco tempo agora. Não. Há quem lê. Lê para mim o versículo 4 do capítulo 16. Vamos ver que a igreja já era organizada ali. Quando ia passando pela cidade, entregavam para ser observado o decreto que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Então aqui a gente já percebe que a igreja aqui já estava começando a se organizar. Porque tinha decreto dos apóstolos, tinha ordem dos apóstolos. Para quê? Para que a igreja fosse uma igreja organizada. Então nós que bagunçamos aquilo que já nasceu organizado. Não é que... Não, nós que bagunçamos aquilo que já nasceu organizado. A igreja em Atos